Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Resenha da Chácara Jovem, nosso programa mensal de bate-papo, onde a gente traz à mesa, a gente conversa sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e como que a Bíblia se posiciona, como a Bíblia nos instrui a viver relativo a isso. Esse mês na Chácara Jovem nós estamos tratando sobre cultivar a presença fiel, ou seja, como os cristãos se posicionam na cultura, na sociedade, nesse mundo cheio de ideologias, cheio de políticas, cheio de ideias, em que, então, como cristão, vive em meio à sociedade. Nós começamos a conversar no Hangout, se você não assistiu, confere, que está muito legal, foi um tempo muito bacana, em que eu tentei trazer para vocês um pouco sobre as possíveis estratégias que os cristãos podem adotar perante as culturas e o que é uma estratégia bíblica, né, que é da presença fiel. Hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais, dois amigos que eu gosto muito, com quem eu tenho caminhado, e estou muito feliz que eles aceitaram estar aqui batendo um papo com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Cogin, como vocês podem ver na tela, mas para quem está ouvindo, fica aí, já acompanha a minha voz. E hoje eu estou com o Pedro Zborowski e o Áquila Magalhães. E aí, Pedrão, conta aí quem é você, o que você faz. Seja bem-vindo. Salve, galera. Sou o Pedro Zborowski, eu tenho 24 anos, sou casado, estudo teologia, estudante de teologia desde 2015. Eu tenho uma formação já no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em bacharel em teologia, e atualmente estou aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, famoso SPS, aqui em Campinas. Estou no segundo ano, estou inclusive aí na mesma turma que o Cogin. E eu trabalho na minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Atualmente eu tenho trabalhado com os adolescentes, tenho alguns projetos em mente aí para ser envolvido também no trabalho com as crianças. Já liderei os jovens também durante um ano na minha igreja, em 2019. Tem sido um privilégio aí servir a Deus e alegria para mim estar aqui, que você que está nos ouvindo ou talvez nos assistindo também, para que a gente possa trocar uma ideia aqui bacana e, se Deus quiser, em breve tempo a gente possa aí fazer o mesmo presencialmente para todo mundo trocar uma ideia, se vendo ao vivo, sem telas, se Deus quiser. Mas alegria para mim, tamo junto, vamos para cima. Amém, amém. Valeu pela presença aí, Pedrão. Satisfação de estar com você. E também nós temos um convidado excelentíssimo, talvez já conhecido por muitos de vocês, o Áquila, que normalmente está por trás das câmeras, ajudando a comunicação da chácara, né? O nosso atual gestor de comunicação, ele que está sempre cuidando das transmissões. Muito legal, Áquila, que você topou agora mostrar teu rosto e participar conosco. Seja bem-vindo. Pô, obrigado. Eu sou Áquila, não tenho um sobrenome tão chique quanto o Zborowski ou Cogin, mas estamos aqui. Também não sou seminarista, não sou teólogo, então você que está assistindo, você que está ouvindo, é bom acreditar no que o Cogin e no que o Pedro disser, não no que eu disser, tá bom? É isso aí, tamo junto. Legal. O Áquila, apesar de não ser teólogo, ele tem muito a contribuir, né? Ele é um cara que curte trazer polêmicas, ele não tem medo de se posicionar, de falar. Então, eu sabendo disso tudo, já conversando com ele previamente, sabendo que ele pode agregar muito a um bate-papo, eu convidei e fiquei muito feliz que ele aceitou. Então, sejam bem-vindos, Pedro e Áquila. Satisfação estar com vocês. Para quem ainda não conferiu o Hangout, eu vou trazer uma ambientação bem rápida aqui para vocês. A ideia que nós estamos tratando é que nós devemos cultivar a presença fiel. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiramente, o cristão tem que estar focado no seu relacionamento com Deus. E vivendo em sociedade, o cristão não deve se abster do mundo, né? O cristão deve estar vivendo, deve estar trabalhando, estudando, saindo e conhecendo pessoas não cristãs, se relacionando, tendo amizade, trabalhando, servindo os não cristãos, e deve focar primariamente na sua fidelidade a Deus, ou seja, na sua obediência à palavra, na sua comunhão com outros cristãos, e assim ele vai ser sal e luz. Porque o que nós temos historicamente são três estratégias. A primeira é a da bolha, onde o cristão se isola
no meio cristão, achando que o cristão, o sagrado, é somente o gospel, é somente o bíblico não, mas somente o mundinho, né? Isso começou lá no monastério, que os caras se isolavam em comunidades fechadas e se abstiam do mundo. Hoje nós vemos também da bolha gospel, né? As pessoas só fazem as coisas gospel, só sai com pessoas que são de igreja, só usa roupa com marca gospel, com boné gospel, seja o que for, né? Outra estratégia foi a do domínio, a qual o Aquila tem aversão, vai falar um pouco aí pra gente, que é a ideia de que o cristão tem que impor a cultura, a mentalidade, a vontade a moral cristã para os outros, para quem não segue Cristo. E isso tem se mostrado muito ineficaz, inclusive hoje nós somos mal vistos pela sociedade por conta disso. E uma terceira via que é muito famosa, que está em voga, que é a da relevância, tem se mostrado um pouco controversa, porque no âmbito na vontade de ser relevante, muitos cristãos acabam abrindo mão do essencial, abrindo mão de verdades da fé para tentar fazer a diferença. E nossa fé tem coisas que são inegociáveis. Então, um autor chamado James Hunter propôs a presença fiel. Essa estratégia tem sido adotada por grandes nomes, igual o próprio Tim Keller tem falado sobre isso no seu último livro, Mundo Plural. E nós pensamos que é importante trazer para vocês como um cristão deve se relacionar. E para isso eu trouxe o Pedrão, que é teólogo, que está aí no mundo também, vivendo no meio da igreja, mas também no mundo, e o Aquila, que é um cristão da nossa comunidade e que também tem muito a falar, já contribuiu muito em conversas não gravadas, né, no off, e então estou feliz de tê-los aí. E aí queria saber de vocês dois, como que vocês acreditam, né, dada essa introdução, o que vocês acham do cristão na cultura, o cristão na sociedade? Como que a gente deve viver? Qual que é a visão de vocês? Eu posso começar e o Pedro pode me corrigir tudo aí, mas enfim. Cara, eu acho que a gente tem que viver na sociedade e aí em todo o contexto que a gente for colocado, né, onde Deus nos colocar, como pessoas comuns, pessoas normais, que vivem a vida pautada no Evangelho e naquilo que a gente crê como verdade, né? Mas a gente tem que procurar não ser chato, não ser inconveniente, não ser esse tipo de pessoa que as pessoas não querem perto, né? A gente tem que ser pessoas que atraem outras pessoas para nossa roda, né? Para nossa amizade. E assim, através da nossa vida, a gente mostrar para essa pessoa o estilo de vida que a gente optou por viver ou foi chamado a viver, né? Eu acredito que isso faz sentido naquilo que condiz com o que Deus espera de nós, né? De chamar pessoas a um relacionamento e através da vida, refletir a vida de Cristo. Cara, eu creio que dentro disso existe parece que existe um medo que paira aí pelo cristianismo, né? Onde as pessoas acabam sendo totalmente extremistas, né? E parece que hoje a gente tem vivido, posso falar pelo contexto que eu vivo, né? Mas parece que hoje eu vejo um certo extremismo. E aí, pegando essas três questões da bolha, do domínio e da relevância, onde um pessoal parece que é totalmente bolha, outros totalmente domínio, outros totalmente relevante. Você percebe que normalmente o cara que é bolha, vamos enquadrar aqui pessoas, né? Mas o cara que é bolha, ele é um cara totalmente alienado, totalmente perdido do que acontece no mundo, né? Um cara que é domínio, ele é um cara totalmente chato, arrogante, que, mano, ninguém quer ouvir o que esse cara tem a dizer. E esses caras que se perdem nessa relevância, né, de tentar, nesse ímpeto, né, nessa vontade de, mano, eu preciso fazer a diferença e tal, me envolver, fazer o que os caras fazem, muitas vezes são esses caras que acabam se perdendo, né? E acabam abandonando a Cristo. Então me parece que o ideal, se eu posso trazer isso aqui, a parte da Bíblia agora, mas seria a gente achar um equilíbrio. É fato que o cristão ele não faz tudo que alguém
que não é cristão faz, né? É fato que em alguns determinados momentos a gente não impõe o que a gente acredita, mas dado ao que a gente acredita, a gente diz, cara, isso aqui eu não faço por conta disso que eu entendo ser o melhor, por conta do que o Cristo fez por mim, da minha vivência agora debaixo do Evangelho. E é fato também que a gente, pelo fato de estarmos envolvidos, inseridos no mundo, ah, com pessoas que não são cristãs, né? Que é o normal da coisa, senão não teria inferno e todo mundo ia para o céu. Nós temos que ser relevantes e o cristão, em nenhum momento, nós vemos que nós temos que deixar de fazer algumas coisas que as pessoas que não são, os não cristãos, né? Vamos colocar assim, eles fazem. Lógico que a gente sabe de algumas restrições que a gente tem, mas parece que a gente tem vivido nesse extremismo, né? E essa presença fiel, ao passo que a gente se aproxima de Deus, creio eu que a gente entende e vai entendendo por conhecermos o Deus que nos criou. A gente, como agora cristãos, e aí como pequenos cristãos, compartilhando e partilhando da nossa presença fiel no mundo, a gente consegue ser relevante sem viver dentro de uma bolha, sem impor um domínio e sem uma necessidade de se envolver a tal ponto que a gente se perca nos nossos próprios caminhos. Então, acho que eu caminharia mais ou menos por aí, mano. Legal. Basicamente a presença fiel, né? Que o Pedro falou. Porque a gente vê que historicamente houve muito essa tentativa de domínio, né? Por quê? Porque historicamente a cultura é visto como algo ruim, né? A ideia de que o mundo é algo ruim, algo profano e o santo tá fora, né? Mas isso quando a gente vê é um pensamento platônico e não bíblico, né? De que existe o mundo das ideias bons e o mundo físico mal. Na Bíblia tudo é bom, tudo é criação de Deus, né? Então nós devemos ser fiéis a Deus e confiar que Ele é o soberano da história, que ele está agindo. Nosso papel é ser fiel, ser luz e sal, mas sem ser chato, né? Sem querer impor. Cara, eu acho que essas coisas meio que conversam entre si, assim. O cara que vive numa bolha, o passo que ele dá para sair da bolha é tentar impor ao não crente, ao não cristão, o estilo de vida que ele vive, né? E aí, beleza, se isso não deu certo, se essa imposição não deu certo, ele vai tentar de todas as formas ser relevante para que com suas próprias mãos, suas próprias forças, ele revele a essa pessoa que a vida que ele vive é melhor, né? E isso é chato pra caramba, porque você só se torna inconveniente e te gera uma repulsa assim na pessoa. Fala assim, cara, eu não quero estar perto do Aquila, não, porque, pô, só fica falando de igreja, mano. Só fica falando que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Então, eu acho que esse tipo de pessoa, ele acaba dizendo, sem palavras, né, mas dizendo que o Espírito Santo não age de forma alguma, assim, né? Ele com sua força e com a sua imposição que vai fazer com que não cristãos se convençam ou sejam convencidos do Evangelho. Mas eu acho que tem melhorado, assim, né? Eu acho que esse lance da bolha melhorou pra caramba, porque antigamente, cara, eu que vim do interior de Minas Gerais, cara, isso era complicadíssimo, assim. Você não pode ir em festa, você não pode beber Coca-Cola, porque o rótulo de trás está escrito Alô Diabo. Você não pode, sei lá, você tem que estudar numa escola evangélica. E isso é ruim pra caramba, porque realmente você perde noção de mundo, né? Você vive achando que o seu gueto evangélico é a realidade. Pô, tá muito enganado. E quando você cresce, você se frustra e você acaba por não ter uma base de fé bem fundamentada na palavra ali, né? Você acaba se perdendo. Sim, eu acho que é interessante porque além da gente desconsiderar essa questão da criação ser boa, de Deus ter o domínio, a gente acaba desconsiderando também uma coisa muito importante, principalmente na teologia que a gente segue reformada, que é a da graça comum, né? Então, que Deus age em pessoas que não são cristãs para o bem comum, né?
e que Deus está preocupado com o bem comum, né? Tem eu não vou lembrar quem que foi, eu acho que foi John Owen, mas eu não tenho certeza se essa citação é dele, mas que fala assim, que para o não cristão, a terra é o máximo do céu que ele vai provar. E para o cristão é o máximo do inferno. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todo sofrimento, dor, mágoa, o cristão vai passar só aqui. Mas o não cristão, a graça comum, o máximo que ele vai provar é aqui. Então por que a gente não pensa no bem comum dessas pessoas, né? Por que a gente não mostra para eles a beleza da vida com Deus? Por que a gente não oferece para eles um pequeno experimento do que vai ser a eternidade? Em vez de ficar apontando dedo na cara, né? Porque a gente gosta de fazer assim, né? Você, pecador, imundo, você tá ficando com as menininhas, você tá tomando cerveja, você tá tomando Coca-Cola, assistiu filme, foi no cinema. Não, cara, deixa as pessoas viverem a vida deles e tenta testemunhar pelo lado bom, né? A Bíblia mostra que no Antigo Testamento que os mandamentos de Deus era para a gente desfrutar de uma boa vida, né? Você consegue contribuir um pouco sobre isso, Pedro? Mano, eu acho que às vezes nós como cristãos, nós temos o tal do medo também de sermos relevantes, sabe? Acho que às vezes, até para algumas pessoas nem terem a consciência disso, assim, de como ela pode ser relevante. Às vezes para os próprios cristãos aí, alguns por aí, eles têm a própria concepção de que ser crente é chato. E aí, como é que o cara vai tomar um partido aí, uma postura de buscar ser relevante, de buscar aí viver debaixo de uma presença aí fiel no meio de uma galera infiel, se nem o cara tem consciência que é aquilo, sabe? Quando a gente pega. E a gente está repleto de exemplos na Bíblia, né? Quando a gente pega, por exemplo, lá na história de Daniel, pô, e os três manos junto com ele, e aí a gente vê que, cara, eu acho que até você chegou a citar, né? Ah, cara, eu acho que é isso. Os caras, eles em nenhum momento chegaram a impor. Eles tinham a plena convicção de onde eles estavam vivendo. Mano, chega a hora de todo mundo se prostrar perante o rei. Os caras, cara, isso não é pra mim. Então aqui vocês vão ver que eu sou radical, mas no sentido de que eu não faço isso porque eu tenho um Deus que ele é infinitamente superior ao que vocês estão fazendo. E ali são as brechas de você ser relevante. E eu acho que existe um medo também, por uma questão que eu acho que para mim normalmente acaba sendo sempre a chave da coisa. Que pelo fato das pessoas não conhecerem a Deus, de não se relacionarem com Deus, elas têm um medo tremendo de serem questionadas sobre o Deus que elas creem. E de não ter respostas, né? De não ter ali o que oferecer, porque não conhecem. Existe um rótulo de eu sou cristão, e aí por isso que eu vejo que muitas vezes as pessoas querem viver numa bolha, também, porque às vezes vivem dentro de uma bolha porque não conhecem também necessariamente a Deus. Ou e o Aquila falou uma parada muito. Acho que eu concordo demais com ele. Que ele falou assim: é que as pessoas vão migrando, né, da bolha para o domínio e para a relevância quando elas tentam fazer tudo pelas próprias forças. E, cara, quando a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças, mano, não vai dar certo. Quando a gente tentar viver aí tendo uma presença fiel num mundo infiel pelas nossas próprias forças, brother, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando a gente começa a experimentar as coisas do mundo pelas nossas próprias forças, achando que aquilo vai dar algum resultado positivo para sermos relevantes, cara, não vai dar certo. Pelas nossas próprias forças não vai rolar. Então eu creio nesse caminho, assim, cara, que a gente precisa ter uma base, um alicerce forte. A gente não vai conseguir ser fiel num mundo infiel se a base não vier forte, se o nosso alicerce não tiver bem estruturado, sabe? Então eu vejo que eu caminharia por aí, mano. E aí, cara, é nesse sentido que eu acho que a relevância se torna perigosa, porque a maioria dos cristãos hoje em dia tem vivido baseado suas vidas em experiências, né? Com pouca ortodoxia. E sem ortodoxia você não consegue ser relevante em lugar nenhum, porque aquela sensação da experiência um dia passa, pô. E experiência é algo íntimo. Você não compartilha com um não cristão uma experiência que você teve e ele vai falar assim: caraca, isso aí é maravilhoso. E ele não passou por isso.
Mas agora, uma boa ortodoxia, uma leitura da palavra, que gera transformação, que gera vida, isso gera experiência e gera... não é argumento no sentido de militar a favor da Bíblia, mas é argumento no sentido de que quando a razão da minha fé for perguntada, eu vou poder falar o porquê eu acredito nisso, as motivações, os pressupostos da razão da minha fé. E aí eu não preciso convencer ninguém, né? Eu só preciso apresentar isso. Quem faz essa função mais difícil de convencimento é o próprio Deus, né? E a gente tem que entender, né, que presença fiel, o foco está no fiel, né? A presença é só que a gente não se retira da sociedade, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando com 2 teólogos e o Áquila, você é fotógrafo? Como que eu defino sua profissão? Produtor audiovisual, pode ser assim. Produtor audiovisual, né? Mas você que nos ouve, provavelmente você não está cursando um curso de teologia, você está fazendo um curso, se não é formado, né, de arquitetura, de enfermagem, você é técnico, ou você está estudando no ensino médio ainda, mas o que é importante da presença fiel? Não é essa ortodoxia, não é você ir estudar teologia, é você ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Você ter momentos com a palavra, você ter momentos de oração no seu dia, na sua semana você ter momentos com outros irmãos e irmãs na fé, você ter momentos na igreja que vai renovar a sua narrativa do seu coração, e aí você sendo fiel, independente do que você estiver fazendo. Estava conversando com uns amigos agora no feriado, que aí eles pegaram e falaram assim, um amigo meu falou assim, tem problema eu querer prosperar no meu negócio? Eu querer ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer? Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Deus abençoou Abraão, né? Abraão prosperou, o cara foi mais rico, um dos caras mais ricos da terra do seu tempo. Mas por quê? O coração de Abraão estava em Deus, né? O pastor Tiago Jaqueto falou várias semanas atrás, no começo da série atual, ele falou, né? Quando Jesus fala para colocar o coração no céu, o tesouro nos céus, o tesouro é Deus ser o nosso tesouro, né? Quando Deus for nosso tesouro, a gente vai prosperar, independente do que a gente estiver fazendo, porque o prosperar não vai ser um prosperar material, não vai ser ficar rico, mas vai ser permanecer fiel, né? Seja você um estudante, seja você um empreendedor, seja você alguém que está desempregado, a presença fiel é você ser alguém diferente porque sua identidade está sendo exercida, né? E acho que isso que é muito importante, porque se você não está com sua identidade bem firmada, sua fidelidade ali em dia, aí você vai cair para uma dessas coisas, igual vocês falaram, né? Ou para o medo e vai para a bolha, ou então por imposição do domínio, ou então na ânsia de você querer trazer pessoas para a fé, mas você não está bem sedimentado, o vento vai te levar embora, né? Então é muito importante. Mas é interessante ver como que a gente perdeu a cosmovisão bíblica, né? No Hangout eu acabei lendo um texto que até o Aquila veio falar assim, pô, não ficou muito conectado. Aí eu queria trazer aqui para vocês, que é Jeremias 29. E eu vou ler aqui para gente, na versão NVI. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém à Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão e orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que eu acho interessante dessa passagem de Jeremias é que ele vai falar para a gente buscar a prosperidade da cidade que Deus exilou o povo. Que a prosperidade da cidade é a prosperidade deles, né? E essa palavra prosperidade no hebraico é shalom, é a paz, é a completude,
né? Não é só prosperidade material. Então, quando o cristão, mesmo estando exilado no diversas culturas, ideologias, feminismo, direita, esquerda, capitalismo, socialismo, seja o ismo que for, esse não é o que nos define, esse não é o que vai redimir, não é o que vai cuidar. O que vai cuidar quando cristãos forem fiéis e viverem fiéis. Que aí os cristãos sendo fiéis, eles vão prosperar junto com a cidade. E o bem comum vai atingir todos, inclusive eles, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, que o nosso Deus está agindo em nós e através de nós. Mas o que ele pede em primeiro lugar é que a gente ame a ele. Em segundo lugar, ame ao próximo. Esse amar o próximo se dá quando a gente é fiel, né? E não um chato. O... Tem um lance interessante que vocês dois citaram aí, né? O Cojin citou num momento off, assim, sobre a relação de Daniel e os três manos lá. Que eu não vou lembrar o nome, né? Não, Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome que eles receberam lá, né? Mas ninguém lembra os nomes de judeus. Misael, alguma outra coisa aí, não sei. Mas em relação a essa comparação que a gente pode fazer, é que, assim, diante deles estavam algumas coisas muito concretas, né? Eram ali alimentos que eles, como judeus, enfim, hebreus não podiam comer, eram considerados impuros. E num outro momento estava diante deles uma estátua, né? Que eles tinham isso bem claramente definido, que através dos mandamentos, para não adorar nenhuma outra imagem, enfim, nenhum outro Deus. Mas hoje, diante da gente, a gente tem elementos que a gente pode se tornar idólatra e perder essa fidelidade, que não são tão concretos, eles parecem mais abstratos, né? Ideologias políticas não parecem algo concreto, algo que eu vejo e falo assim, caraca, estou idolatrando isso. E aí fica muito fácil, inclusive ficou muito fácil, né? Isso foi evidenciado, de cristãos se perderem assim, né? Com idolatrias políticas, seja para um lado, seja para o outro. Mas isso é meio. A galera passa meio pano para isso, né? Até porque você não está adorando uma imagem ali, você não está corrompendo bons costumes que se espera de um cristão, né? Por apoiar tal lado, ou apoiar pautas, ou apoiar outras coisas que sejam assim. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a gente perde essa fidelidade, né? A gente perde essa presença fiel a partir do momento em que a gente coloca o nosso coração onde a gente destrona Deus desse lugar, né? A gente tira Deus desse lugar onde a gente se identifica totalmente e presta adoração, e aí a gente coloca o nosso coração nessas outras coisas, nessas outras pautas, né? Enfim, não foi o que aconteceu não foi o que aconteceu com Daniel e os amigos. E aí a gente trazendo para a nossa realidade hoje, isso vai se aplicar nessas áreas onde a gente coloca o nosso coração de forma mais intencional, mais prioritária do que na relação com Deus e nessa fidelidade a Deus e aos seus mandamentos na vida ordinária que a gente leva, né? Parece que é muito fácil, né, mano? Quando a gente vê um povo adorando uma imagem e a gente sabe que aquela imagem é falsa, né? Que ela é pura e simplesmente uma imagem. É muito fácil a gente criticar e atacar e dizer: vocês não estão sendo fiéis, vocês estão sendo idólatras. Mas quando a gente adora uma pessoa real, né? Quando a gente tem um post-ídolo humano na nossa vida, ou seja ele o dinheiro, que atualmente são números numa tela mais do que o dinheiro físico, né? Mas ainda assim ele é algo visível, muitas vezes, né? Ou a fama, que é algo que a gente conquista, né? E a gente consegue perceber que pessoas ao nosso redor agora nos reconhecem e têm uma admiração suprema por quem nós somos, pela nossa pessoa. Ou enfim, cada um conhece as suas áreas aí. Mas nós temos dificuldade de aceitar, né? De dizer que, poxa vida, realmente eu idolatro X ou Y, né? Realmente aquele cara, ele tem sido algo na minha vida que ele está ocupando um espaço no meu coração que ele, em hipótese alguma, deveria estar ocupando, né? Eu creio que quando a gente entende o que é ser fiel, a gente vai ter a compreensão de que não existe competição com Deus.
não existe nada que possa competir com o nosso Deus. E aí nós vemos tantas pessoas nas bios, né, da vida, de Instagram, Facebook, seja lá qual rede social for, que você normalmente já coloca assim, pô, engenheiro, não sei o que, parará, aí põe lá, tipo, cristão, lá embaixo, assim, ou tipo, Jesus is love, uma parada assim, em um emoji. Cara, o que define a gente antes de você ser qualquer coisa que você é um cristão. E a partir disso que a gente vai ter a nossa vida ordinária, a nossa vida comum. A gente, nós não somos, sei lá, um engenheiro, é que eu tô com um engenheiro na cabeça. Eu não sou um engenheiro e lá eu sou um cristão. Cara, eu sou um cristão que Deus permitiu que eu pudesse escolher a engenharia e agora, porque eu sou um cristão e agora eu tenho a possibilidade de ser um engenheiro, eu entendo que Deus, ele quer que eu seja relevante na minha área de atuação. Tipo, graças a Deus que a galera que tá ouvindo a gente não faz teologia, porque se todo mundo fizesse teologia, ia ser um saco, né, mano? Pô, e a gente ia ser zero relevante aí na vida da galera. Pô, a gente tem uma classe aí dos ricos que pouco se fala sobre eles, que é uma galera que, cara, é osso pra caramba evangelizar, porque são pessoas que o dinheiro já não é problema, então essas pessoas têm tudo do bom, do top, do melhor, que a gente nem, talvez nunca tenhamos aí a dimensão do que é isso. Como é que a gente traz para a vida desse cara que o evangelho ele é muito melhor e infinitamente melhor e mais prazeroso do que o dinheiro que esses caras têm? Então, mas alguém que é um rico, os ricos dos ricos, que são cristãos, eles vão entender que eles são e devem ser relevantes ali no meio deles. Quando a gente fala de fiel, e aí vou parar por aqui, porque eu falo pra caramba, mas quando a gente fala de ser fiel, a gente precisa entender mano, ser fiel é alguém que não contraria aquilo que foi depositado em nós. Então, se o evangelho ele tem um efeito na nossa vida, que agora ele traz para nós muito mais do que um título de ser cristão, mas um estilo de vida, a maneira que o evangelho traz para nós, a nossa vida deve ser pautada no evangelho. Quando nós não somos e não praticamos a tal da presença fiel, nós estamos sendo hipócritas. E isso deveria, pelo menos, nos incomodar, sabe? E aí eu me empolgo e eu fico meio pistola com isso, porque tem uma galera que parece que não... E a gente, às vezes, também não entende isso, né? De que, caramba, a gente está inserido no nosso meio não é por acaso, né? A gente está inserido no nosso meio e creio que talvez mais para mim e para o Cojin, a gente vai enfrentar mais uma galera ali da igreja que normalmente está mais presa numa bolha. Em contrapartida, o Átila que no seu trampo aí no cotidiano vai ter mais a parada de ser mais relevante, porque a gente, como eu e o Cojin, no caso, como teólogos futuros pastores, a chance da gente viver dentro de uma bolha, porque a gente só vai viver com crente e coisas assim, né, com pessoas que querem buscar a Deus e tal, a gente tem que ficar muito esperto, porque a gente pode ser os primeiros a viverem numa presença zero fiel, né? Totalmente infiel na pegada de assim, cara, eu tô tranquilo aqui, vivendo na igreja, eu preparo meu sermão, meus discipulados aqui, faço as paradas que eu tenho que fazer para minha semana e boa, né? E aí a gente acaba fugindo daquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Então, foi mal, me empolguei, mas eu fico meio pistola com Não, isso. mas é isso aí, é muito bom. É bom ter convidado assim, que participa, que fala. Isso aí, o Acla tão de parabéns aí. Mas trazendo dois pontos que acho que você trouxe que é interessante, de trás para frente, o pastor, né? Qual que é a função do pastor? Cuidar da igreja, edificar a igreja, para que a igreja saia, não é para a igreja em si mesmar, né? Não é para olhar para o próprio umbigo, né? Então é para a gente ter pessoas igual o Acla, igual você que nos ouve, mano, vai estar fora e vai estar saindo com a galera, vendo os amigos, né? A chácara se preocupa muito com isso, por isso que a gente só tem um hangout no mês. Para os outros 3 sábados do mês, você tá com a galera, chama a galera para comer pizza, vai com a galera para um barzinho, vai para a galera jogar um jogo de tabuleiro, vai, mano, caminhar, vai o que for, né? Seja presente, né? Mas começa com a fidelidade. Isso é irrevogável, isso não tem, inegociável. Né? E uma outra coisa que você falou que eu achei interessante é que o Lewis ele brinca com isso, né? Ele fala assim: nós não precisamos de engenheiros cristãos, nós precisamos de cristãos engenheiros, né? Então quem você é? Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, né? A gente até falou isso mês passado. Se você não ouviu, vá lá ouvir. Tem tanto Hangout
quanto o Resenha cultivar a nossa identidade. Que a gente bateu um papo sobre isso, de como nossa identidade tem que estar firmada em Cristo. E nós somos novas criaturas em Cristo. Né? Então, viva a vida onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, como um cristão, como alguém que recebeu a dádiva do Espírito Santo e procura viver com Deus e se relacionar com Deus. Ele deixa bem claro, é viver da maneira que ele pede para que a gente viva. Deus não é um estraga-prazeres que fala assim, não viva assim, senão você vai para o inferno. Não, Deus primeiro nos fez filhos dele, e aí ele falou, você quer levar uma vida boa, uma vida onde você vai ser presença fiel, uma vida onde as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar, caramba, olha a vida desse cara, que legal. Mesmo quando ele tá passando por perrengue, ele tá se mantendo firme. Mesmo quando ele tá, esbanjando, ele não está sendo arrogante, ele não está se firmando nisso. Por quê? Porque a gente se firma em Deus. E aí Deus fala, viva assim, que aí as pessoas vão ver no seu modo de viver que existe um Deus bom. Então a gente é presença fiel quando a gente vive da maneira que Deus nos chamou para viver, né? Cara, eu tenho aquele caso curioso na Bíblia, assim, que o pessoal, os discípulos estavam saindo, pregando, né? E assim, esse movimento estava crescendo, né? E aí o pessoal chegou lá, ó, tem uma galera aí que tá falando de um tal Jesus aí, e aí o cara fala assim, não, eu não sei, se vocês que são teólogos devem saber melhor que eu, mas ele fala assim, não, pô, deixa isso rolar, se talvez seja um movimento aí que vai acabar rapidinho, se não for, a gente tem que dar um jeito de lidar. E assim, ninguém chegou lá impondo alguma coisa, eles estavam vivendo a vida deles lá, comum, ordinária, né, e as pessoas repararam isso, né, ó, tem um pessoal aí que tá vivendo de um outro jeito, e talvez possa influenciar o nosso povo a viver do jeito deles, né. Então desperta essa curiosidade, assim, né, de saber por que se vive do jeito que se vive. E aí, cara, a igreja, né, o corpo de Cristo, ele tem que gerar, assim, transformação primeiro interna, né, entre os próprios, e depois conseguir fazer com que isso tenha brilho, né, para que seja atraente na vida das pessoas, né. E assim, a igreja lá nos primeiros séculos conseguia fazer isso de forma bem prática, assim, no sentido de, tipo, se tinha alguém do corpo da igreja, do corpo de Cristo passando necessidade, eles dividiam, eles repartiam, eles compartilhavam. E isso é extremamente contracultural, até mesmo para aquela época. Hoje, principalmente, né, porque a gente quer só acumular. Então, assim, esse lance da gente repartir o que a gente tem, porque não é nosso, né? A gente se importar com o outro num tempo onde a sociedade é totalmente egoísta, a gente colocar o outro em primeiro lugar, onde a gente só quer o que vem a nós, né? Isso são características contraculturais que desperta essa curiosidade, né? Assim, cara, por que você está fazendo isso, cara? Você vai só perder com isso. E tudo bem, pô. A gente não está aqui para querer ganhar coisas nesse tempo passageiro que a gente está vivendo, né? A gente quer partilhar a vida mesmo, que a gente foi alcançado e que a gente tem sido transformado a cada dia com outras pessoas mesmo, né? E aí, sim, isso é legal do cristianismo, assim, isso é muito interessante. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que a presença fiel não é nem a passividade da bolha, onde a gente se isola e fica aguardando Jesus voltar, Jesus fazer e tudo mais, e nem a dominância, né, de tentar impor o cristianismo. Ele é um ativismo, mas ele não é um ativismo que o coração está na transformação, que o coração está na relevância. Ele é um id, né? Jesus mandou a gente ir pelo mundo e pregando e fazendo discípulos. Isso quer dizer que a gente tem que viver a vida, que a gente tem que ajudar o próximo, que a gente tem que procurar o bem comum, o bem da sociedade, que a gente tem que falar do evangelho, né? Que a gente tem que falar, eu faço isso porque eu sou cristão, né? Você quer saber mais sobre isso? Mas não chegando e apontando o dedo na cara e nem falando, então eu sou presença fiel, então vou ficar aqui.
Se Deus é soberano, ele que haja. Deus nos chama a ser co-criadores com ele, né? Deus escolheu Abraão para ele abençoar, para ele ser abençoado e abençoar as demais nações. E isso nós reverberamos até hoje. Nós continuamos sendo a descendência de Abraão espiritual. Então ele nos abençoa para que a gente possa estar no mundo abençoando os demais. Então não é nem cruzar os braços e nem mostrar um dedo. É você estar lá presente, agindo, amando, atento e principalmente sendo fiel e obediente a Deus, né? Acho que é muito importante pontuar isso. Só um detalhe também, que Deus, quando ele nos alcança e nos salva, né? O evangelho, ele ressignifica a nossa vida. Quando a gente vê o exemplo dos pescadores, né? Quando Jesus está lá com os pescadores e chama eles agora para serem seus seguidores, Jesus, ele não fala assim, agora vocês vão deixar de ser pescadores, agora vocês vão ser pescadores de homens, né? Tipo assim, eu acho muito incrível ver que eles não deixaram de ser pescadores, né? Por determinado momento e pela fase do cristianismo, eles tiveram que abandonar o que eles estavam fazendo para seguir Jesus. Mas é muito interessante ver que em nenhum momento existe uma opressão de deixe o que você está fazendo para fazer aquilo outro, né? Para que agora você seja relevante no seu meio. Não, cara. Deus, ele te salvou para que você seja um cristão e a partir disso você vai ser relevante. Às vezes você vai começar a sua presença fiel, ela vai ser notável primeiramente na sua casa, né? Antes de mais nada. Às vezes você tem aí pais, irmãos, filhos, tios, avós, sei lá, que não são cristãos. A sua presença fiel ali, ela vai ser notada dentro da sua casa e acho que é um link muito legal com a série que vocês fizeram antes aí, que você falou, Cojin, da questão da identidade, né? A identidade e a presença fiel, elas andam de mão dadas o tempo inteiro. Né? Porque como eu vou ser fiel no mundo infiel, né? A minha presença vai ser notável se eu não tenho a minha identidade pautada em Cristo, né? Vou contar um segredo, foi proposital. Foi proposital. Então, acho que é isso, mano. A gente não tem que se acanhar, a gente não tem que se esconder, mas também não sair dizendo que nós somos o que somos, todo mundo tem que ser, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai ser, né? E Deus nem espera isso de nós, né? Deus espera que a gente seja relevante, que a gente seja cristãos notáveis num mundo... porque a luz brilha na escuridão, né? Só que a luz, ela brilha, ela não machuca, não mata, não oprime, ela brilha. Né? Exatamente. O que é interessante nesse ponto, cara, de presença fiel, é que, assim, a gente tem que lutar por justiça, assim, a gente tem que brigar pela causa dos oprimidos, a gente tem que ser contra coisas que ferem a dignidade de outras pessoas, a gente tem que porque todas as pessoas têm dignidade, todas as pessoas possuem a imagem de Deus, né? E então elas são... A gente não pode se omitir diante de um racismo, por exemplo. A gente não pode porque a gente acredita que todas as pessoas são criadas em mais semelhança de Deus, né? Assim, a gente não pode aceitar que existem pessoas que são mais ou menos que outras. Isso revela traços dessa identidade que a gente possui e de quem a gente possui essa identidade, né? A gente tem que estar na sociedade como pessoas que vão mesmo assim lutar por justiça, combater desigualdade social, ser contra racismo, todo tipo de preconceito. Não porque a gente passa pano para essas coisas, mas porque a gente acredita que são pessoas, merecem dignidade, merecem amor, merecem direitos que nós temos e não se omitir diante disso também, assim, né? Não querendo que a pessoa se torne uma cristã, um evangélico, mas por ela ter dignidade. Por exemplo, eu passei muito tempo na Jocum, assim, e na Jocum a gente fez diversas atividades do tipo de, sei lá, construir casa para uma pessoa, que não vai ser cristã não, pô. Mas assim, devolver dignidade para ela, dar dignidade para ela, dar
melhorar a vida dela é característica de cristão, que se importa Exatamente. com a outra pessoa. Mesmo que ela não se torne cristã, ela é o bandista. Irmão, tudo bem ela ser o bandista. Eu quero que ela viva bem. Como alguém que é cristão e está no mundo, eu quero que as pessoas vivam bem. Porque isso é o que Jesus queria. Jesus queria que as pessoas tivessem isso, essa oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que se colocar no mundo também como esse tipo de pessoa que procura justiça, sabe? Busquem a Shalom da cidade, né? Ele Exato, não está isso aí. falando convertam a cidade, dominem a cidade. Isso aí. Ele está falando busquem a Shalom, a prosperidade da cidade. Você tocou num ponto que acho que é importante a gente tratar antes da gente encerrar, que são das ideologias, né? Dos movimentos sociais, das ideologias, causas ambientais, LGBTQ+, o feminismo, né? Essas ideologias, como Deus tem a graça comum, ele age nisso e traz muitos benefícios sociais que agrada a Deus, né? Nunca agradou a Deus a dominância masculina abusiva sobre a mulher. A mulher não ser considerada uma pessoa, ser considerada um objeto, não é bíblico isso. Não vem respaldar a Bíblia para você ser machista, não. A imagem e semelhança os fez, macho e fêmea, né? Os dois são imagem e semelhança. Não vem apontar o dedo para a pessoa porque ela é negra ou preta, eu não sei, desculpa, gente, eu não sei como fala certo. Mas não aponte por causa de cor, de raça, de etnia, e falar ele é inferior, eu sou superior. Não existe isso, todo mundo carrega a imagem e semelhança de Deus. O pecado corrompeu? Corrompeu, mas todo mundo continua sendo imagem e semelhança de Deus de alguma forma. E todo mundo é digno de viver a vida, né? E a gente não tem que fazer o bem pro próximo pensando, vou dominar, vou ser relevante, ou então vou me ausentar, não vou fazer. Não, você tem que fazer o bem igual a que ela falou, independente do credo, independente da raça, independente do gênero, independente de qualquer coisa, porque nós somos chamados a buscar a prosperidade, a shalom, da onde a gente está. E assim a gente glorifica a Deus. Assim as pessoas vão ver, através de nós e em nós, né, que existe um Deus soberano, né? Então, assim, pô, que bom que essas coisas conquistaram. E não tem problema você ver benefícios nisso. O problema tá quando você, como cristão, se identifica excessivamente a essas coisas. Porque todas as ideologias acham que são a solução para o mundo, acham que são a redenção do mundo. E a redenção do mundo é uma só, Jesus Cristo. Né? Então a gente não pode cair para esse lado. Mas sim, vamos lutar, vamos nos aliar, né? O Schaeffer tem aquele princípio da cobeligerância, se não me engano é assim que fala, é difícil, não sei falar direito, mas é que a gente age com pessoas que não são cristãs, com pessoas que têm as ideologias, outros propósitos, buscando o bem comum. E não tem problema em fazer isso, pelo contrário, tem que fazer. Você quer falar, Pedrão? Vi que você estava aí meio ansioso para compartilhar alguma coisa? Não, que quando eu penso nisso aí, eu acho que aqui a gente entra. Eu não vou estender porque a gente já tá há 48 minutos enchendo o saco da galera, né? Mas, A galera gosta. mas quando a gente pega, eu acho que existe uma linha muito fina, e aqui eu acho que mora o perigo da coisa. Que uma ação social. Eu não estou descartando nada que a gente falou até aqui, eu concordo que a gente tem que trazer a Shalom para a cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que existe um perigo de que a gente tem que estar esperto de que uma ação social, simplesmente pela ação social, ela é boa, mas ela não é eficaz no sentido de ser suficiente para que a gente mostre Cristo para alguém. Eu creio que eu não gosto daquela frase tipo pregue o evangelho se necessário, use palavras. Eu não gosto nem um pouco dessa frase, porque em nenhum momento a gente vê Cristo falando tipo apenas deem testemunho que tá tudo certo, né? Quando a gente vê o id, ele não fala ide por todo mundo e saiam dando testemunho, né? Não, ide por todo mundo e pregue o evangelho, né? Então eu acho que é muito massa a gente e a gente tem mesmo, cara. A gente tem que brigar por essas causas, sim, do racismo. A gente tem que brigar para que as pessoas elas sejam tratadas como pessoas. Ponto pacífico aqui, sem. Cara, quem discorda disso precisa ler a Bíblia, né? Vamos ser justo aqui. Mas, ao mesmo tempo,
eu creio que a gente tem que a nossa relevância, ela se vem também quando ela se dá de algo de maneira notável quando a gente prega o evangelho, né? A Uhum. gente, minha opinião, eu não posso apenas fazer algo para que a pessoa se sinta bem e ponto final. Posso, claro, no seu trabalho, quase que isso sempre vai ser assim, né? A gente trabalha para resolver problemas, a gente faz aquilo que a gente gosta para trazer uma solução, algo que a gente é bom, para que a necessidade da pessoa seja suprida. Mas eu também não acho que isso é suficiente. Eu acho que a nossa presença fiel, ela não se dá apenas quando nós somos relevantes nesse sentido, de construir uma casa, de dar uma cesta básica, de fazer algo nesse sentido. Mas que acompanhado disso, venha uma mensagem do evangelho, para que, porque a gente sabe que, como já falamos aqui, que não são todas as pessoas que vão para o céu, mas a gente não sabe quem vai e quem não vai, né? E o nosso papel como cristão não é saber quem vai e quem não vai, mas é que dentro dessa presença fiel, a nossa relevância se dê a tal ponto de que Cristo se faça conhecido através de nossas vidas, mas pela nossa fala, né? Pela nossa comunicação intencional do evangelho, né? Que Uhum. as pessoas possam O, entender a mensagem da cruz, né? sim, um ponto que é importante, quando surgiu essa ideia da presença fiel do James Hunter, ele fala justamente por causa disso, para alinhar o discurso ao testemunho, à vida. A presença fiel, a ideia, qual que é? Havia muito discurso por um lado, e aí quando você ia ver o cara batia na mulher, o cara maltratava, xingava o porteiro, né, fazia o escambau. E por outro lado, havia muita ação e pouco discurso. Então a ideia da presença fiel é justamente esse equilíbrio, né? No qual o equilíbrio está em você não fazer essas coisas falando assim, vou construir essa casa com a intenção de converter esse cara aí que tem essa outra religião, né? Você constrói com o intuito de praticar o bem comum, mas você também não deixa de falar, ó, tô aqui, tô servindo, tô ajudando, por quê? Porque existe um Deus que me ajuda, existe um Deus que se preocupa, que te ama, né? Eu não sei como que era, aquilo era mais ou menos assim, como que era lá? Cara, em situações esporádicas, assim, a gente fazia esse movimento, né? De, Uhum. ó, cara, a gente tá fazendo isso porque a gente quer que você viva bem, a gente quer que você conheça, tem espaço aí para você ter um tempo Uhum. de orar, conhecer a Deus. A gente está aqui se você precisar, se você quiser conversar sobre isso. Então, isso era bem evidenciado, né? Agora, existem em outros momentos em que, por exemplo, é um trabalho mais contínuo, assim, né? Existe uma base da Jucum, existe várias bases da Jucum, né? Mas, assim, a base da Jucum lá em Belo Horizonte, na Luzeiro, né? Era numa comunidade. E o Uhum. trabalho é contínuo, é a longo prazo, né? Então, Uhum. eles fazem a ação social ao mesmo tempo em que a comunidade inteira sabe que existe ali uma base missionária. Então, o pessoal Entendi. sabe o pressuposto por trás disso, né? Uhum. É, a comunidade vive ali na base, a base vive na comunidade. Então esse Pô, que relacionamento show. já é mais orgânico, assim, né? Eles não vão É uma sair dali. presença mesmo, né, Aquila? Literalmente, Eles estão lá. Uhum. eles não vão sair dali igual a gente vai esporadicamente para algum lugar, vai lá no Mova-se, lá não sei onde, e faz Uhum. missão durante um tempo, com dentista, Entendi. enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? É algo rotineiro ali. Eles estão construindo a identidade tentando construir a identidade daquela Ah, eles comunidade. estão vivendo mesmo naquela cidade, né? Naquela Exato, isso comunidade. aí. É. Show. Gente, a gente está estourando o tempo, mas eu queria dar uma oportunidade de uma última palavra, seja um testemunho, uma exortação, ou me siga nas redes sociais aí, o que for para vocês dois falarem aí. Pode começar pelo Pedrão, pode ser? Pode. Cara, eu tenho um testemunho muito pessoal, assim, na minha vida, enquanto eu. Ensino fundamental, médio, até antes de vir cursar, de entrar de cabeça na vida da teologia, dos estudos e do desejo, a vontade ao ministério pastoral, eu não fui um cara que tinha uma presença fiel. Eu, eu sempre fui um cara considerado, vou trazer, encher minha própria bola agora, mas eu sempre fui um cara considerado gente boa, sempre conversei com todo mundo na minha escola, sempre andei com a galera e tal. Hoje eu olho para trás e vejo que cara, eu fui muito hipócrita, sabe? Eu vivi atrás daquilo que só importava para mim. Eu tinha
vários amigos, eu tinha uma vida muito da hora na escola, conversava com todo mundo, jogava bola com todo mundo, jogava de tudo, estava sempre conversando com todo mundo, mas eu não era relevante. Eu sempre me escondia atrás de. Eu sempre deixava o cristianismo por trás de mim, não estava no meu peito escancarado para as pessoas de que eu era uma pessoa que antes de ser o Pedro da hora da turma, eu era um cristão e aquilo fazia toda a diferença na minha vida. E eu perdi muitos amigos, eu perdi alguns amigos que morreram, literalmente morreram ali, que eram pessoas muito próximas a mim, morreram por overdose, porque viveram presos em alguns caminhos ali que não vamos entrar em detalhes aqui, mas que se perderam e enfim. E aquilo, ao primeiro momento, me trouxe um sentimento muito de culpa muito forte, sabe? De que eu perdi diversas oportunidades. Enfim, hoje eu tô aqui e se eu pudesse deixar uma palavra para você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, cara, para de desperdiçar oportunidades. A sua presença fiel, ela é importante. Você ser um cristão na sua área de atuação, ou na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, é importante. Não ache que você é só mais um, e que não faz diferença ter você ou não. Saiba que para Cristo e em Cristo você já é importante e você tem o dever de ser relevante. Não ache que porque você é tímido, porque você não tem um conhecimento da Bíblia, ou porque você não tem um tempo aí de cristianismo, que você não sabe nada, que você é burro, que você não tem o que é necessário para ter a sua presença fiel bem marcante. Cara, o simples fato de você ser um cristão, de reconhecer que Cristo te salvou, você já tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, não deixe as oportunidades passarem, porque se tem uma coisa que incomoda e me incomoda hoje é ver as oportunidades que eu perdi. Nada se mudou no plano de Deus. O plano de Deus continua perfeito aos olhos dele mesmo e continua convergindo de acordo com a sua soberana vontade. Mas, para mim, as minhas oportunidades como cristãos, o que Deus tem me dado de oportunidades, hoje eu tento ficar sempre ligado para que eu possa, através da minha presença fiel, da minha identidade firmada e pautada em Cristo, que eu possa ser relevante no meu ordinário, sabendo que existe um extraordinário por trás do meu ordinário. Então, se apegue ao Senhor, busque Ele na sua palavra, ore constantemente, caminhe aí numa vida de santidade, para que você continue sendo excelente naquilo que você faz, as pessoas possam ah, olhar em você Cristo, que você transmita, converta isso em palavras para que Deus seja glorificado através da sua vida. Foi um prazer para mim estar aqui. Espero ter sido um pouquinho relevante aí no nosso bate-papo. Tamo junto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, Pedrão. Aquila, seu momento. Cara, eu acho que assim, é, só um pouco antes de falar o que o Pedro falou, acho que acontece com muita gente, e o conselho dele é importante, porque a gente não tem maturidade quando quando a gente é menor, né? Quando a gente é novo, assim, a gente tem maturidade e a gente acaba perdendo oportunidades mesmo, e aí esse sentimento de culpa geralmente nos acomete. Mas, enfim, acho que essa maturidade, ela vem e e aí parte da minha fala tem amigos que vão te ajudar nisso aí, né? Porque a maturidade vem com o tempo, mas também com o conselho de pessoas que já passaram por momentos como esse, assim, né? Que a gente sempre passa. Então é isso, eu acho que a gente tem que buscar aí essa presença fiel ao longo da nossa vida, não sendo chato, sendo um cara e uma mulher massa, e, enfim, crises vão chegar, crises vão vir até nós, crises de fé, crises de propósito, crises de sentido de vida. A nossa caminhada cristã, isso é muito comum, mas o importante é ter gente perto, gente que você pode chorar, gente que você pode desabafar, gente que você pode falar, cara, eu sei lá, não sei se eu acredito mais em Deus. E a pessoa fala assim, que é isso, cara? Que você acredita assim, vamos aqui reorientar, reorganizar a vida, vamos seguir caminhando junto. Não tem como ser crente sozinho, cara. A gente precisa de gente perto para viver a vida e refletir Jesus aí, né?
É isso. Não me sigam nas redes sociais. Um abraço. Muito bom, muito obrigado, Áquila e Pedro, pelo tempo, muito obrigado pela contribuição aí para a nossa comunidade da Chácara Jovem, que Deus abençoe demais. E muito obrigado também você que nos ouviu até aqui. Se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais. Nós estamos principalmente no Instagram, nosso principal veículo de informação e de comunicação com vocês. Então tá aqui, @Chácara Jovem, para você que nos ouve. O nosso Instagram é Chácara Jovem, não tem segredo, segue lá. Lá a gente posta melhores momentos, a gente posta citações que contribuem para a reflexão do tema do mês. A gente tem o link na bio para todos os nossos eventos, todos os nossos conteúdos. Então segue lá, curte, compartilha, que a gente vai ficar muito feliz de ter a presença fiel em comunidade, igual a Aquila falou. Muito obrigado pela presença de vocês. Este foi o Resenha. Nós continuamos conversando este mês inteiro sobre presença fiel. Vai ter textos ainda, inclusive tem um texto do Aquila prontinho para a gente ler e refletir, aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é o posicionamento cristão na cultura e na sociedade. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença.